Amanhã é dia de homenagens especiais àquela a quem devemos a possibilidade de retornarmos à Terra através da reencarnação. Por isso nós vamos aproveitar a oportunidade para debater um pouco as relações entre pais e filhos. Por que fomos designados para representarmos o papel destes filhos e destes pais? Se há uma alternância entre estes papéis representados por todos nós, ou quase todos nós, porque enquanto uns estão vindo, outros estão partindo, será que alguns desses papéis, são mais evoluídos espiritualmente do que os outros ou estão todos no mesmo nível? Se o controle da natalidade, por exemplo, impedir que um espírito reencarne dentro do seu grupo familiar, que tipo de consequência haverá disso? Pais negligentes, filhos transviados. Pais responsáveis e filhos transviados também. Qual é a responsabilidade deles? Vamos tentar responder estas questões aqui no nosso tema livre. E, na sequência, nós temos ainda o Fonte Allan Kardec com o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará. Caríssimos amigos, estamos iniciando o seu tema livre de hoje. Considerando que amanhã é domingo, Dia das Mães, nós vamos falar um pouquinho das relações entre pais e filhos. Minha presença hoje aqui, além da nossa querida Andréia, nós temos também o Dineu de Paula, que atendeu ao nosso convite gentilmente. Prazer revê-lo e obrigado pela presença aqui entre nós, compondo a nossa equipe hoje do Diálogo Espírita. Então, eu pergunto para vocês, nessa condição, direto para o Dineu, então, depois do seu cumprimento, mas pais e filhos, Dineu, quem são eles? Bom, primeiro eu agradeço o convite por estar aqui. Sempre uma alegria falar do Consolador, que é a palavra do Cristo trazida para nós da forma mais clara possível. Considerando a natureza do planeta Terra, a finalidade que ele tem, que é promover a encarnação de espíritos que precisam de provas e de expiações, então pode-se dizer que com certeza pais e filhos são espíritos que reencarnaram para buscar a própria redenção. Então eles renasceram para fazer o melhor e o contexto familiar ele é sabiamente colocado pela divindade para que aqueles seres aprendam exatamente as lições que necessitam. Então, ninguém erra de endereço, ninguém é pai ou filho de ninguém à toa, são espíritos que fizeram uma programação de reajuste para que saíssem melhor do que o que nela entraram e para que fizessem o seu melhor, para que se tratassem muito bem, se valorizassem e se redimissem em conjunto. Beleza. Andréia, seguindo aqui, tentando uma sequência lógica dos nossos questionamentos para facilitar o entendimento dos nossos telespectadores. Esses pais e esses filhos, será que tem uma razão especial para eles, uma ou mais razões para eles se juntarem, digamos assim? Como o Dineu falou, né? Às vezes é necessário que haja essa razão, que eles precisam reencarnar juntos por conta das provas, por conta do que eles precisam expiar como espíritos, mas às vezes eles são unidos pelos laços de afinidade, né? Então, cada espírito tem já os seus espíritos simpáticos, pessoas que são atraídas porque pensam da mesma forma, por essa afinidade fluídica que existe. Então, essas famílias são formadas dessa maneira. A gente pode ter famílias por união de simpáticos, né? Pessoas que são simpáticas umas às outras, que é o nosso grupo de família, de espíritos que formam essas famílias espirituais, que não é necessariamente a família sanguínea. E a gente entende, né, de acordo com o Evangelho, de acordo com o Livro dos Espíritos, com a codificação toda que traz essas respostas para a gente, que eles estão juntos porque ambos precisam expiar,
Ambos precisam aprender, às vezes é um desafeto de uma outra vida, né? Quantas vezes acontece da gente ter alguém que a gente não tem muita simpatia e precisamos desenvolver esse amor. E aí é uma oportunidade única de nascer nesse grupo familiar, né? Eu penso também que essa composição heterogênea do grupo familiar, ela é proposital para que aprendamos a desenvolver a paciência em geral, porque a família é uma pequena amostra da humanidade em geral. Então nós aprendemos a amar e a tolerar e a conviver com o diferente dentro de casa mesmo, porque o mundo é assim, nós precisamos viver em paz no mundo, né? Então a gente aprende, né, em família para que esse aprendizado em família se externe lá fora também, né? Existe mais uma situação que vocês não mencionaram, que talvez seja menos frequente, digamos assim, mas que a gente vê na literatura espírita e nas próprias obras da codificação, esse tipo de situação em que às vezes um espírito que está numa condição, digamos, um tanto quanto desprivilegiada no mundo espiritual, que não tem oportunidade, não é atraído por um pai, um futuro pai, uma futura mãe, quer dizer, um núcleo familiar não consegue atrair porque ele talvez não tenha afinidade, está meio extraviado, digamos assim, não abandonado de Deus, mas extraviado, e aí de repente uma mãe, geralmente é o coração da mãe que se abre, de um espírito abnegado que, ouvindo o apelo de um espírito lá na dimensão espiritual, e encaminhado esse espírito por entidades espirituais, e essa mãe acaba aceitando receber, né, essa gravidez, essa possibilidade de dar o apoio, o amparo psicológico e a vida física, naturalmente, para essa criatura. Então, às vezes, por abnegação, é quase uma missão, apesar que a paternidade, no Livro dos Espíritos já diz que é uma missão, né? Mas talvez essa seja a revista mais importante, ou seja, esse espírito não tem afinidade com aquele núcleo e talvez nenhum lado deve nada para ninguém, mas é um espírito que precisa que alguém dê oportunidade para ele, né? E aí ele reencarna naquele lar. Bom, Direu, considerando que os pais e filhos, às vezes os filhos são mais experientes, né, porque ora uns estão aqui, estão lá, daqui a pouco a situação se inverte, isso até a pergunta seria próxima para André, estou até atropelando um pouquinho, mas digamos assim, isso pode causar um conflito, de repente um filho sabe muito, ou até moralmente tem uma estrutura melhor, e os pais estão ainda um passo atrás. Isso pode complicar, porque da autoridade dos pais, de repente, pode ser desafiada, alguma coisa assim? Olha, eu acredito que essa situação é um pouco difícil, né, quando o espírito é mais evoluído, porque a característica dos espíritos mais evoluídos é uma tendência deles, digamos assim, conseguirem se imporem ao meio, no sentido de se sobressair ao meio. Então, eles conseguem ser melhores do que aquele ambiente em que você os coloca. E é por isso que você vê, às vezes, famílias bem desequilibradas e, de repente, tem um filho que realmente destoa. Então, se a criança, o espírito que renasce, ele é mais evoluído, a chance é que ele seja aquela criatura que une a família, que ampara, que exemplifica, mas isso não tira em nada nem a responsabilidade, nem a autoridade dos pais, porque por mais evoluído que seja a criatura, enquanto ela está durante a infância, especialmente, ela se submete a leis biológicas que fazem com que ela esqueça em boa parte quem ela era, e a importância de que os pais a orientem e lhe deem um bom exemplo são muito grandes. E até uma observação bem rapidinho, naquele livro Libertação, de Francisco Cândido Xavier, né, há um exemplo de um espírito de grande evolução, Matilde, que ela vai, mas grande evolução mesmo, que ela vai reencarnar por uma antiga filha dela que está em situação muito ruim.
e ela vem conversar com a filha, ela dá orientações para a filha e pede que a filha não trate ela como uma boneca, que não esqueça de educá-la, que a habitue ao trabalho, tal. Entende? Porque a hora que você renasce na Terra, você esquece uma boa parte do que você é. Então o dever dos pais é sempre orientar e não ficar achando, ai, meu filho é o melhor do mundo, e deixar que se perca. Isso é bem importante. Andréia, então, para ficar claro para nós aqui, esses papéis representados por pais e filhos podem inverter de uma reencarnação para outra? Por exemplo, se alguém é filho hoje, na próxima, ou talvez duas na frente, ele poderá ser os pais daqueles que eram seus filhos? Eram seus pais dos pais, no caso? É evidente. Pode, né? Pode, claro, porque depende muito disso, do indivíduo conseguir vir para essa reencarnação e cumprir aquele acordo pré-reencarnatório, né? O que estava programado. Como o Dineu falou, nem sempre é tão simples. Porque uma vez aqui encarnados, nós estamos sujeitos às leis materiais, às leis todas, e às vezes nós sucumbimos, seja por um orgulho, ou egoísmo, ou vaidade, ou por não conseguir atentar para aqueles ensinamentos que em outro momento nós precisaríamos olhar. Então, é muito fácil a gente não cumprir o, entre aspas, combinado, né? Do planejamento reencarnatório. Porque essa situação da reencarnação dentro do grupo familiar, ela pode envolver mais comumente, por isso que eu perguntei dos pais, né? Mais comumente a gente ouve falar que o fulano é a reencarnação do avô, do bisavô, da avó e tal. Por quê? Porque tem que ter um distanciamento, a chamada intermissão entre uma reencarnação e outra, para haver essa preparação, a chegada no mundo espiritual, passa por todo aquele processo, até poder reencarnar de novo, então leva talvez um tempo maior, que impede que desencarne como pai e já volte como filho, né? Mas pode acontecer sim, porque às vezes o intervalo lá é maior, sei lá, de 150, 200, 500 anos. Bom, nós vamos para um rápido intervalinho e voltamos em seguida. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição você confere a mensagem do coronavírus à humanidade. As razões invisíveis para um avião comercial ser derrubado por um míssil. O vilipêndio natalino em nome da arte. Presos inocentes seriam culpados impunes de outras vidas? Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Tema Livre, falando sobre as relações entre pais e filhos. E a pergunta que eu tenho aqui para o nosso convidado especial, o Dineu, é a seguinte. Quando acontece, são várias as possibilidades que a gente poderia imaginar aqui, Dineu, de um espírito que pertence a um desses grupos familiares, por afinidade e tal, que a gente mencionou no primeiro bloco. E por um motivo qualquer ele não consegue reencarnar nesse grupo. Quais as consequências disso aí? Olha, vai depender bastante do nível desse espírito que não conseguiu reencarnar. Se for uma criatura de grandes méritos, ela vai fazer uma falta imensa naquele contexto familiar e ela não vai ter dificuldade nenhuma em se colocar em outro ambiente, porque ela tem mérito, às vezes um ambiente até muito melhor. Só que há uma tendência, até por uma questão de afinidade, que ela lentamente se aproxime daqueles que são os seus parentes, porque justamente é uma questão de afinidade, entende? Há uma questão de magnetismo, aquela família vai naturalmente atraí-lo. Então, se você disse não à reencarnação de um espírito de alto gabarito, provavelmente ele vai reencarnar em outro lugar, em boas condições, e vai lentamente se aproximar de você e fazer todo o bem que ele iria fazer para você. A reencarnação de alguém muito sofrido, com quem você tinha assumido compromissos e que estava esperando muito aquele processo para se redimir, para reaver a sua consciência. Então, pode ser que ele se revolte, pode ser que ele vire um inimigo, e pode ser que ele reencarne e também se aproxime do grupo familiar, aí não com boas intenções.
Então depende muito da característica. Eu ouvindo você falar agora, que me ocorreu antes de passar para a Andréia a palavra, eu acho que são duas situações, assim, fáceis de a gente imaginar, né? Dizem que muitas vezes chega pela doação, né? Acaba sendo doado e acaba parando naquela casa. Ou então depois pode vir na condição de nora, de genro, e vai ser mais filho o filho do que os filhos de dentro de casa. É porque a afinidade que você mencionou ali. Né? Sim, nossa, e quantas vezes chega um amigo para você que é mais do que um irmão, você vê aquela criatura e já começa a ter uma afinidade. Mas é até um estranho, nem pertence à família, mas... E logo tá junto e faz parte de todas as coisas da família, e os teus filhos chamam aquela pessoa de tio, e não sabe nem por quê, entende? Mas a afinidade explica. Sim, são os filhos do coração, né? Agora, qual é o peso, André, da genética, da hereditariedade, na semelhança e diferença entre pais e filhos? Nos casos, os filhos em relação aos pais. Aqui a diferença é física, né? Porque, logicamente... Não, a moral que eu quero saber. Ao contrário. Sim, mas a gente olha os dois lados, né? Na verdade, a moral não tem relação, porque o espírito não provém ou do corpo físico, né? Então, cada espírito tem a sua história particular. Ele pode ter vindo de uma outra família espiritual que está fazendo uma experimentação ali nessa família e ele não tem as características morais ou aquelas afinidades, então ele não se assemelha. Mas a psicologia fala, né, que trabalha com aprendizagem por modelação, por modelagem. Então é muito possível que esse filho, olhando o comportamento dos pais, ele possa aprender um pouco, ele se modela um pouco. Aí dá uma sensação, dá uma ideia para as pessoas que estão olhando de fora que são parecidos. Mas foi o treino, né, enquanto estavam juntos, que a criança aprende, que é estudado pela psicologia do desenvolvimento, inclusive, né? Todas essas etapas. Então, a criança absorve muito do comportamento do pai, da mãe, inclusive o comportamento moral, né? E do ponto de vista espiritual, né, Andréia? Nós estamos falando aqui de afinidade e tal, talvez já conviveram bastante, então já incorporaram vários valores, tendência, gosto para uma determinada arte, porque já praticaram junto, porque já viram os pais, né? E aí, se os pais têm uma genética boa para música, por exemplo, de repente, aí sim, só que o gene daquela capacidade, daquele talento, daquela habilidade especial, não é aquilo que é o determinante é o gosto do espírito que tem e que na sua bagagem vem um gene que favorece. Né? Então é muito bonito de estudar essa área, né, Dineu? Agora, eu queria saber o seguinte, uma situação, Dineu, que os pais são negligentes na educação, na orientação dos filhos, e os filhos, digamos, se transviam pelo caminho do mal, tornam-se viciosos. Qual é a consequência para os pais? Tá, eu vou dar dois fundamentos em relação a isso. Em direito, existe o que se chama de obrigação de meio. Significa que você não se responsabiliza pelo resultado, mas que você tem o dever de fazer o melhor possível. Esse é o caso dos pais. Os pais têm obrigação de meio. Eles não têm como garantir que o filho vai ser um homem ou uma mulher de bem, porque isso vai depender do livre-arbítrio do filho. Então, ele pode dar bons exemplos e não se sair bem, né? Mas no caso aí pergunta a responsabilidade se o filho se sai mal. Então a criatura já é frágil moralmente, eu não a trato de educar e ela se perde. Aí eu lhe digo que em Kardec está muito claro que o homem responde não só pelo mal que ele faz, mas pelo bem que ele podendo não faz. Então ele vai responder por tudo que decorrer daquela educação que ele não deu. Todos os prejuízos que o filho experimentar, todos os prejuízos, digamos, criei um traficante, dando maus exemplos. Então todas as consequências que tiver em desdobramento eu vou arcar com tudo, na medida em que eu poderia ter evitado muito daquilo, dando uma educação mais segura e mais firme. Então a responsabilidade de descuidar da educação é muito grave. E agora eu não lembro direito a percentagem, vou dar só um exemplo. Eu sei que uma vez
Emmanuel falou para Chico Xavier que o sucesso do êxito de um pai ou de uma mãe, digamos, seria um número altíssimo, tipo 70% do sucesso da tua encarnação é o que você faz como pai ou como mãe. Então nossa, é muito grave. Ou seja, se a gente vem como aluno da escola planetária, significa que se a gente conseguir criar os filhos adequadamente, ele já está aprovado, já vai com nota 7. Já foi com lucro, já deu nota 7. Já passou de ano. Até porque para você criar bem filho, você tem que dar bom exemplo, né? Não tem como você criar bem. Não, dá trabalho, né? Filho dá trabalho. Tem que dar agora, André, nossa última perguntinha aqui fica para você. E num caso um pouco diferente, quando os pais são... nós falamos ali de filhos negligentes, mas ele já puxou e trouxe a situação que eu queria. Pais empenhados em educar corretamente, se dedicam, se sacrificam, fazem todo o possível. E, apesar disso, ainda assim, os filhos não seguem essas orientações e acabam digamos, no popular, dando com os burros na água. Como é que fica? O que acontece com esses pais? Eles também são responsáveis? Não vão responder de forma alguma, porque fizeram todo o bem que eles poderiam ter feito, né, para aqueles filhos. Educaram, é isso que diz aí, né? Educaram, eles fizeram tudo o que eles podiam, eles perceberam aquela criança que às vezes precisava de mais direcionamento para não ser egoísta, não ser orgulhosa, não ser vaidosa, fizeram isso, mas o espírito tem a sua história e pode decidir acatar aquelas orientações ou não, né? Então, infelizmente, nesse caso, quem responde, nesse caso, pela lei de causa e efeito, é o filho, né? Esse espírito que não seguiu as recomendações, tendo pai afetuosos, cuidadosos, que olhavam, que zelavam por ele, que davam amor, e eles saíram, né, desse caminho, eles respondem. Como se diz, tem o livre-arbítrio, então às vezes, por mais que os pais tentem, né, não consegue, às vezes até parece que está mais ou menos encaminhado, lá pela frente sofre uma queda moral muito grave por um incidente, porque mexeu com algumas reminiscências da vida pregressa daquele indivíduo. Então a educação até criou um certo verniz, uns bons hábitos, mas depois que ele sai do ninho, né, familiar, segue o seu caminho, ele é dono do seu nariz, como se diz, e aí ele faz o que bem entende e de repente tem uma recaída moral disso aí. Eu acho assim, né, André e Dineu, só para fechar rapidamente, que isso que se colocou se aplica, acho que a tudo na vida, né? Quando nós agimos, nós tentamos sempre fazer o melhor, seja no âmbito profissional, familiar, social, porque a gente não sabe quanto que depois a gente vai ser cobrado. Né? Então, com os filhos é o exemplo lapidar de como a gente deve fazer o melhor para não ter arrependimento. Esses pais, com certeza, ficarão com a consciência tranquila, embora tristes, lamentando, talvez até frustrados. Bom, nosso tema livre fica por aqui, segue vem aí o Fonte Allan Kardec para vocês. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, falaremos sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do Evangelho para a gente entrar num assunto.
E eu vou começar pelo item 5 desse capítulo. Diz assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te, e como o anjo de Tobias, irão servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Bate à nossa porta e te será aberta, mas pede sinceramente com fé, com fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado a tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição de teu orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: busca e acharás, bate e a porta te será aberta. Vejam, essa instrução muito clara aqui do Kardec: busca e encontrarás, né? Bata e a porta te será aberta. Pede com sinceridade e você receberá ajuda. Isso demonstra que quando nós desejamos e realizamos ou buscamos algo com o coração, com sinceridade, nós temos a chance de alcançar aquilo que buscamos, que almejamos. Não só no plano material, mas também no desenvolvimento moral, no plano espiritual. Aqui, nessa parte do Evangelho que trata desse assunto, traz também algumas reflexões importantes. Uma reflexão, os espíritos colocam como a importância do reencarne, das diversas vidas, porque se estivéssemos sempre a recomeçar, né? Se estivéssemos ou melhor dizendo, se tivéssemos apenas uma vida, não conseguiríamos realizar tudo o que já sabemos, que aprendemos. Eles falam também sobre a lei do progresso e a lei do trabalho. Nós conseguiremos atingir aquilo que buscamos se nos desenvolvermos tanto moralmente quanto intelectualmente e se nos entregarmos a essa busca de coração sincero. Temos que fazer a nossa parte para que o céu nos ajude. Temos que buscar o desenvolvimento moral. Temos que abrir mão do orgulho, da vaidade. Temos que sair do egoísmo, do egocentrismo e trabalhar nas camadas íntimas do self, de cada um, né? Então aqui é bem claro quando os espíritos comentam que se perguntarmos, se realizarmos esse pedido a Deus, ao nosso Pai Criador, com todo o nosso coração, então temos muitas chances de atingir esses objetivos. Além disso, é claro que fica o desenvolvimento moral, vem através da lei do trabalho e a lei do progresso. E essa lei está para todos. Então, ninguém escapa das leis divinas. Então, a cada um segundo as suas obras. Cada um vai buscar o seu desenvolvimento moral. Cada um vai buscar o seu desenvolvimento intelectual. Essa é a lei, né, que devemos entender. E agora, nos tempos de hoje, a gente fala muito da procrastinação, de não olharmos para dentro, de não buscarmos esse exercício da autoanálise, de nos conhecermos, de trabalharmos cada um nas dificuldades, porque deixamos de lado, porque a vida é muito corrida, porque temos diversos afazeres, porque às vezes nós nos entorpecemos, ficamos como adormecidos. Então, nós reclamamos a Deus, por que eu estou pedindo e aquilo não está sendo respondido? Então, agora já sabemos, se orarmos com o coração, se pedirmos com sinceridade, mas também realizarmos as tarefas que são de responsabilidade de cada um, então atingiremos o objetivo. Busca, ajuda-te e o céu lhe ajudará. Fiquem em paz, irmãos.